Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Leandro, professor de História e Filosofia. Neste momento vamos continuar nossos estudos sobre a filosofia medieval, sobre o movimento da patrística e a escolástica. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre elas, né? E neste momento vamos entender as diferenças desses movimentos e os seus representantes, os seus pensadores, como também iremos aí entender um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Lembrando que anotem suas dúvidas para que nós possamos retirar elas lá na nossa videoconferência. E na nossa videoconferência nós iremos trabalhar nas questões referentes a esses pensadores, ok? Vamos lá? Bom, como a gente já trabalhou nas aulas passadas, vamos falar um pouco sobre a patrística, né? Que vai ser esse movimento que vai ter como objetivo difundir, né, proliferar a filosofia cristã contra o pensamento dos filósofos da antiguidade, uma vez que os filósofos cristãos, né, a Igreja Católica, consideravam os pensadores da antiguidade pagãos. E todos os filósofos ali que não conheciam, as pessoas que não conheciam Cristo, né, o pensamento de Cristo, ou que não estavam, que não eram convertidos à religião, eram considerados pagãos, tá certo? Então, a patrística vai tentar conciliar a fé cristã com a razão. Eles vão convencer aí os pensadores que não conheciam a Cristo de que a filosofia cristã era o correto. E então imaginem você nunca ter contato com nenhum tipo de ensinamento sobre Cristo, sobre a filosofia cristã, e aí chega uma pessoa para você, para tentar convencer você sobre a questão da existência do céu e do inferno, sobre a existência de um Deus que está dividido na Santíssima Trindade, da reencarnação de um homem. Então, para esses pensadores que seguiam os filósofos gregos, aquilo ali foi difícil de ser entendido, e a filosofia cristã tinha esse propósito. Conseguia então mostrar que a fé cristã sim era correta, era o caminho certo. Então lembrem, a patrística tentou conciliar a fé cristã com a razão. Como bem a gente vai ver mais para frente, Santo Agostinho diz que é necessária a razão para sustentar a fé, para conhecer a fé. Outro movimento que vai surgir vai ser a escolástica. Esse movimento vai surgir em outro momento histórico, tá certo? E tinha outros propósitos, tá bom? É um período em que vai se desenvolver esse pensamento através dos estudos e disciplinas que eram ensinadas dentro dos monastérios e catedrais, ok? E mais tarde elas também foram ensinadas lá nas escolas medievais, foram inseridas nas escolas medievais. E o principal objetivo da escolástica era conseguir harmonizar a fé com a razão. Diferente da patrística, aqui nós temos uma relação mais harmônica, uma relação em que as duas caminhariam juntas, e nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Vamos lá? Bom, quais são as diferenças entre a patrística e a escolástica? Bom, a patrística, como eu já falei, aqui é um resumo, né, dos principais pontos diferentes entre elas, para vocês entenderem. A patrística destacou a proliferação dos dogmas do cristianismo. E o que eram os dogmas? Os ensinamentos, né, que eles consideravam que eram irrefutáveis e inquestionáveis, superando o pensamento pagão. Já a escolástica vai buscar o raciocínio, no raciocínio e na razão, a explicação da existência do divino, como a gente percebe aí no pensamento de Santo Agostinho. O principal objetivo era harmonizar a fé com a razão. Bom, e os dois representantes destes movimentos? Nós temos aí Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Vamos falar de um por um, tá bom? Santo Agostinho vai ser o representante da patrística, e ele vai sofrer uma influência de Platão, do pensamento de Platão, da questão do mundo sensível e do mundo inteligível, e que a alma era mais importante do que o corpo, né? E ele vai levar esses ensinamentos de Platão. Ele vai falar também sobre a questão da cidade ideal, que ele dizia que existe a cidade dos homens e a cidade ideal, né? A cidade de Deus. Então ele vai colocar esses pontos também, como Platão dizia, que existia uma cidade ideal. E nessa cidade ideal, para Santo Agostinho, era a cidade regida pelas leis de Deus, onde nós poderíamos então viver de forma harmoniosa, de forma correta, e também seguindo todas as virtudes
positivas para o ser humano. Então ele acreditava também nisso. Ele dizia que a fé e a razão caminhariam juntas, se auxiliando. E ele também levantava a questão de que a natureza era corrompida, né? E a fé em Deus era a remissão. E o que seria a remissão? É a salvação, o perdão. Através da sua fé, através do seu encontro com Deus, com esta relação com Deus, seguindo os seus ensinamentos, você conseguiria então encontrar a salvação. Já Santo Tomás de Aquino vai surgir em outro momento histórico e vai ser o principal representante da escolástica, tá bom? Ele vai sofrer influência de Aristóteles, principalmente de Aristóteles. Quando Santo Tomás de Aquino, através da teoria de Aristóteles do primeiro motor imóvel, ele vai mostrar que é Deus que dá origem a tudo. E através dos 5 passos, né, ele vai mostrar e provar a existência de Deus. Ou seja, ele usou a teoria, né, o pensamento de Aristóteles para mostrar que Deus existe. Existia no pensamento aí de Santo Tomás de Aquino uma união da fé e razão. E era através dessa união da fé e razão é que o homem alcançaria o seu desenvolvimento, alcançaria então se tornar um homem bom, um homem virtuoso. E para esse progresso do ser humano, o ser humano só poderia alcançar, chegar, né, conseguir alcançar o telos, a qual também foi influenciado por Aristóteles, ou seja, o objetivo, uma finalidade, só conseguiria chegar a este desenvolvimento, a salvação, o homem, se ele sofresse, se ele conseguisse então seguir os ensinamentos de Deus e conseguisse agir com virtudes. Ou seja, o homem consegue alcançar o seu objetivo, alcançar o progresso, alcançar a finalidade, a salvação, se conseguisse então seguir os ensinamentos de Deus através de Deus e através das suas ações, das suas virtudes, ok? Bom, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão influenciar muito o pensamento teológico que nós conhecemos, tá bom? Então, esses são dois grandes representantes do período da filosofia medieval, desse período do medievo, ok? Então, nós temos que entender essas diferenças e entender também as suas semelhanças. Lembrando que, como eu falei no começo, anotem suas dúvidas para que nós possamos retirá-las lá na nossa videoconferência, e na nossa videoconferência nós iremos tratar de questões, tá bom? Nós vamos responder algumas questões do livro e eu sempre vou trazer aquele trabalho extra para que você possa aí conseguir entender cada vez mais esses pensadores, para que essas ideias que eles tenham fiquem cada vez mais claras para vocês, ok? Então, anotem suas dúvidas e nós nos vemos lá na nossa videoconferência, ok? Um abraço para vocês e até mais.